dos títulos particulares. E essa aqui é uma inovação muito boa, que é com relação à certidão de inteiro teor. Esse aqui é os contratos da Caixa, sempre lá no item 23, ela traz que dispensa tudo, mas substitui todos os documentos, etc., que poderiam ser solicitados pela certidão de inteiro teor da matrícula e de ônus. Essa formulação é um pouco mais antiga. Por quê? Agora, pela lei de julho de 2022, no ano passado, a certidão de inteiro teor da matrícula, ela também comprova a propriedade, direitos, ônus e restrições. Ou seja, basta pedir a certidão de inteiro teor. Por isso que, quando vão lá no meu protocolo, por isso que quando vem os documentos mínimos necessários no site lá do segundo registro de imóveis, tem lá, certidão de inteiro teor. E não está certidão de inteiro teor e ônus. Só tem o quê? Certidão de inteiro teor. Porque está atualizado com o artigo 19, parágrafo 11 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Por isso que a certidão de inteiro teor é solicitada. Também com relação às certidões, voltando para aquela questão de trazer os documentos mínimos necessários, por exemplo, numa incorporação, tem uma lista de diversos documentos. Quanto mais vocês conseguirem trazer tudo, mais rápido sai. Faltou um, já sabe que não vai sair em menos de 10 dias. Não tem como. Por quê? Faltou documento. Os documentos estão todos disponíveis, visíveis, então facilita para todos. Com relação aos ônus, esse é outro ponto. Geralmente, ali eu tenho o texto do Código de Normas, aqui um extrato de uma escritura pública. Geralmente a escritura pública é muito simples. A pessoa está vendendo o imóvel inteiramente livre e desembaraçada de qualquer ônus. De tudo. Se a pessoa está vendendo livre de ônus, quer dizer o quê? Que a matrícula não tem ônus. Mas o que acontece? A matrícula tem ônus. Como vocês conseguem visualizar isso? Ou na certidão de inteiro teor. Se tiverem dúvida, vocês podem pedir uma certidão de ônus. A certidão de ônus, ela não deixou de existir. Ela permanece rígida, permanece vigente, pode ser solicitada a qualquer momento. Mas, se precisar, só inteiro teor é suficiente. Tem dúvida no imóvel? Principalmente as matrículas rurais gigantescas, mais de 50 atos na matrícula, não sabe se ainda tem algum ônus vigente ou não? Solicita uma certidão de ônus. Pronto. Vocês já vão o quê? Conseguir lavrar a escritura pública, conseguir negociar com muito mais tranquilidade e segurança. Por quê? Não tem ônus. De novo, quem compra o imóvel não quer comprar problema. Ele quer comprar íntegro, rígido, sem nenhum problema, sem realmente nenhum ônus. Isso é muito comum, essa questão do ônus. Então, realmente, tomem cuidado com essa questão da certidão de ônus. Essa aqui eu já antecipei um pouquinho, que é com relação ao regime de bens. E a questão do pacto antinupcial. Veja, o Código Civil atual, vigente, é de 2002, mas a lei que alterou o regime de bens é de 1977, a Lei 6515. Ou seja, 77 em diante, ou seja, também no atual Código Civil, o regime de bens legal vigente no Brasil é comunhão parcial de bens. Ponto. Antes disso, era universal. Qual que é o problema? A pessoa estabeleceu um regime diverso de bens. Se ela estabelece um regime diverso de bens, ela tem que lavrar uma escritura pública que se chama pacto antinupcial. Qual que é o problema? E esse é o ponto. Às vezes ela não traz isso.
Lembra que eu comentei lá com relação à especialidade subjetiva? Ah, era solteira, mas ele casou. Mas com qual regime de bens? Será que tinha pacto? Será que não tinha? Aí vocês vão descobrir aonde? Na certidão de casamento. Na certidão de casamento vai constar lá pacto antinupcial, o regime de bens que foi estabelecido na época. E claro, e nas datas, né? Então essa aqui é a parte do Código de Normas que traz a questão da especialidade subjetiva. Ou seja, tem que trazer o nome, a qualificação das partes e tal, estado civil, endereço, profissão, etc. Todos esses elementos. Faltou um dos elementos, vai para a nota devolutiva, que a gente chama de diligência ou diligência registral.